Vamos conversar então com a Cristina Tosta Moschiaro. Falei certo, pronunciei certo seu nome, não? Bom dia, Bom doutor dia, Thanos. querida, bom Moschiaro. dia. Moschiaro. Estou certo, sim. Nome bonito, me remeteu para a Itália. Que região da Itália? Qual é a sua região? Você tem dupla cidadania, não? Não, não tenho. Mas... O Moschiaro é uma doação do meu marido. Ah, tá bem, muito bem. Muito Na bem. verdade, nós não temos a cidadania italiana, mas nós seguimos, eu tenho ascendência italiana, eles também seguimos bem essa cultura, assim como boa parte dos brasileiros. É verdade, que coisa boa. Bom, Cristina, ontem por acaso eu estava lecionando e um dos alunos me veio com a seguinte questão. Já vou começar por ela. A questão é assim, olha, eu tenho um conhecido, aluno é sempre, tem um conhecido que deve condomínio e o condomínio o acionou judicialmente. Ele devia um valor X lá, o aluno me informou, R$7.000. E ele não compareceu, deu revelia na audiência, mas sabendo da dívida, ele entrou no processo e depositou os R$7.000. E ele veio me perguntar o que ele deveria fazer. Eu falei, mas já contratou advogado? Ele falou, já. Então conversa com o seu advogado. Então, eu não entrei nessa questão. O que deveria fazer? Me explica você, como administradora, como é que o inadimplente pode resolver uma questão de inadimplemento, de dívida, de condomínio, mesmo depois que a ação foi distribuída. Como é que isso se dá no dia a dia dos condomínios? Bom, doutor Thanos, é uma questão bastante difícil para o condômino e para o condomínio, Sim. Não é? Chegar a esse momento em que a ação judicial já foi movida, em que realmente já foi proposto um acordo e não houve realmente uma solução, é um caso realmente extremo. Só para retomar um pouquinho a questão da inadimplência em condomínio é uma questão muito frequente, é um dos 5 grandes problemas de condomínio, não é? Acredito que o primeiro ponto para a resolução desse problema seja, tal qual você havia falado inicialmente no outro assunto, um conhecimento sobre a Constituição e, no caso dos condôminos, um conhecimento sobre o Código Civil, sobre a convenção condominial e sobre o regimento interno do condomínio. A questão da inadimplência, é óbvio, todo mundo tem problemas e existem pontos que você tem que conversar exatamente com o seu credor, que na verdade é o condomínio e seu representante, o síndico. Com 7.000 de cotas condominiais em atraso, acredito que não seja só uma cota que estava em atraso, claro, são várias. Sim, várias. Que algumas medidas foram tomadas para que essa pendência fosse extinguida, que a questão fosse decidida de alguma forma. Mas o processo foi para a parte judicial. É necessário que se faça a consulta do caso por um advogado para identificar o que efetivamente houve. Que é muito difícil dizer efetivamente qual é o caminho, se ele fez um depósito judicial, qual é o caminho que se deve tomar. O condomínio não tem interesse, não deveria ter interesse em executar um condômino. Porque, na verdade, dívida condominial é uma questão de rateio de despesas a ser paga no mês, não é? Então, o condomínio, ele tem mês a mês despesas, na maioria que são a questão de pessoas, salários mesmo dos funcionários do condomínio, sejam diretos ou indiretos. Depois vem as questões de contas de consumo, então é água, energia, internet da parte compartilhada, e as questões de manutenções e depois as questões de fundo de obra, etc. Tudo isso é para vencimento. O condomínio não é instituído para auferir renda, mas sim para ratear recursos entre os interessados e pagar mensalmente as despesas. Por isso, uma administração de condomínio eficaz, seja feita pelo síndico com a ajuda de uma administradora e de bons advogados que nos ajudam a fazer isso de uma maneira assertiva, é tão importante.
Porque quando o condomínio tem clareza de que ele não contribuindo com as despesas do condomínio no mês a mês, ele está tomando dinheiro emprestado do outro condômino que pagou um dia, não é verdade? Claro. E que contribuiu com aquilo. E aí o funcionário não está sendo pago com o dinheiro dele, está sendo pago com o dinheiro do outro, não é verdade? E aí o que gera muito ruído também no condomínio é a dívida condominial é da unidade. As pessoas, os proprietários do condomínio, muitas vezes têm na prestação de contas ou no próprio boleto a indicação de quais unidades são devedoras. Sim. E aí ele sabe que o condômino, e muitas vezes isso acontece o ruído, né, a fofoca, o dia a dia, de que aquele condômino da unidade X anda com o carro do ano, viajou para fora do país e não paga o condomínio há tantos meses. Sim. Não é? Isso gera um burburinho tremendo. Agora, qual é a posição que deveria ter o condomínio com relação a esse inadimplemento X? Ele deveria informar, chamar, e o condômino, qual é a postura ideal quando houvesse uma dificuldade financeira a ser enfrentada? Isso há a possibilidade de pactuar com a Assembleia do condomínio para... Me explica como isso ocorre. É soberana, não Sim. é? Na verdade, o Código Civil é a primeira lei que rege os condomínios, depois nós temos a Convenção Condominial. Na Convenção Condominial, depois da alteração do Código Civil, é importante que exista ali uma indicação de possibilidades de cobrança que resguardam um pouco mais o condomínio, não é verdade? Por exemplo, em São Paulo existe a possibilidade de protesto de títulos. Isso para ser feito, tem que haver uma anuência da Assembleia. Os condôminos que são parte daquela microcidade precisam concordar que se uma pessoa ficou inadimplente por um período, ela pode ter aquele título protestado. Existe um prazo legal para a Assembleia ratificar, por exemplo, 2 meses, 3 meses, a partir disso já passa a ter o direito? Ou isso é convenção? Esse é um acordo entre os condôminos, o que normalmente é indicado, né? Normalmente as cotas condominiais, exceto de condomínios que tenham um padrão bastante elevado, condomínios normalmente de imóveis com um valor mais de 1,5 milhão, assim, que tem a cota de condomínio que é um pouco maior, você não chega a um montante de valor que justifique uma ação judicial com poucas cotas. Normalmente você tem aí o acúmulo de várias cotas. O que a gente sempre recomenda é que o condômino, houve o vencimento da cota, 31 dias depois, ou seja, quando foi o vencimento da segunda cota, é importante que já exista uma comunicação com esse condômino. Algo feito pela administradora dizendo, entendemos que temos problemas e que o dia a dia não é fácil, mas gostaríamos de entender por qual razão houve esse atraso. Isso impacta as rotinas do condomínio e para nós é importante saber. Agora, Cristina, próximo. Cristina, esse a approach... de 3 cotas, por exemplo, Sim. Você pode fazer uma cobrança extrajudicial. Tudo bem. Você pode utilizar uma assessoria, e aí, por uma questão até de justificativa monetária para o condomínio. Mas esse profissionalismo, Cristina, só um pouquinho, esse profissionalismo que você está nos apresentando é a realidade da maior parte dos condôminos. Não entra aquela questão, olha lá o caloteiro, olha lá o fulano não está pagando, vamos acionar, esse cara é assim mesmo. Não há necessidade de uma administração profissional para que essas relações pessoais não interfiram numa cobrança feita pelo condomínio para receber aquilo que deveria ter recebido. Até porque tem que se tomar muito cuidado, não é verdade? O síndico, quando nós falamos até sobre o nosso grande tema, que é a responsabilidade do síndico e a relação dele com os condôminos. Sim. O síndico é o responsável civil e criminal pelo condomínio. O que isso quer dizer? Que ele é a pessoa, ele é o CPF vinculado ao CNPJ do condomínio que responde pelas atividades daquela unidade, daqueles moradores. Ele é o representante, é o eleito, não é? Sim. E essa pessoa tem responsabilidades civis, por exemplo,
em casos extremos, só para exemplificar e ficar mais claro. E tem uma assembleia condominial, onde um inadimplente também tem livre acesso, porque ele é um proprietário, mas ele não tem voz de voto. Quem vai dizer a ele, e aí muitas vezes, é lógico, o condomínio está implícito ali a relação humana. Muitas vezes aquela pessoa entra, ela está com um problema, ela entra na assembleia e quer causar algum tumulto, ou para desvirtuar a atenção da questão individual dela, ou porque ela tem um problema com o outro, ou tantas outras questões. Ela não pode votar e ela não pode se pronunciar. Mas quem vai dizer isso para ela? O síndico. Seria muito interessante que ele tivesse uma administração que fosse a responsável por intermediar isso, por educadamente mostrar para esse condomínio inadimplente que ele é parte interessada e que ele pode ser ouvinte, mas que ele não tem voz de voto porque está previsto em legislação, não é? Ok, tem pergunta assim, já para você aqui, desculpa, você emenda a resposta na pergunta para a gente poder aproveitar. Vamos lá, Érica. No caso, não é um assunto sobre inadimplência, mas sim sobre a destituição do síndico. Em quais casos pode ocorrer? Querem acabar com o síndico. A destituição... o impeachment do síndico, né? Impeachment. Não deu nome ouvinte, não. Não quis. É anônimo ouvinte. É anônimo, porque isso é bem complicado. O síndico, ele é o representante do condomínio. Eventualmente, essa pessoa comete alguma falta, né? Ou por negligência, ou, enfim, por uma outra questão, ele não se pronunciou, ou não usou corretamente os recursos, ou usou de muita autoridade, enfim, tem várias possibilidades. Existe uma insatisfação no condomínio, as pessoas querem que ele saia, que ele seja destituído. E isso está previsto em legislação. 1/4 dos condôminos deve fazer um abaixo-assinado. E aí, se existe uma administração profissional, isso é mais simples, porque os condôminos apresentam à administradora esse desejo dos condôminos. Essa administradora deve convocar uma reunião, porque, de novo, a assembleia, e aí os condôminos devem aí se pronunciar. E aí, os condôminos que estiverem presentes nessa assembleia, convocadas por 1/4 dos condôminos, vão votar ali a permanência ou não desse síndico. Entendi. Agora, é importante, assim como em qualquer responsabilidade civil, tem que existir alguma prova ou algum indício de que aquilo realmente não está funcionando. Ou uma prestação de contas que não foi feita adequadamente, ou alguma outra questão específica. E é dado o direito de defesa também na Assembleia, né? Antes da remoção do síndico. Ele tem, se eu acusar, eu tenho que saber qual a posição da outra parte, não é? Exatamente. Então, assim, previamente, a gente sempre sugere o diálogo, né? Claro. Os conflitos normalmente acontecem não por conta do fato, mas por conta do ponto de vista ser diferente, não é? Assim como o conflito entre um condômino que mora na parte superior e da inferior, do tipo, pode ser uma sensibilidade excessiva ao barulho ou pode ser realmente alguma coisa muito fora da regra. Cristina, infelizmente tem mais pergunta aqui e está terminando o meu tempo. Desculpe. Tá? Eu vou te chamar em outros momentos para a gente aprofundar, que você é ótima. Mas tem mais pergunta aqui. Vamos lá, Érica. Duas perguntas em uma. Que nós temos mais 5 minutos de programa. Vamos lá, Érica. No caso, quantas vezes um síndico ele pode ser reeleito e se é permitido a divulgação das assembleias em redes sociais? Deu nome, pelo menos? Não. Mas eles não querem se identificar. A eleição do síndico é a cada 2 anos. Ela deve ser feita a cada 2 anos. Isso deve ser feito em assembleia. E deve ser registrado em ata, e a ata deve ser registrada em cartório. Ele pode ser reeleito várias vezes. Existem até números que até pelo menos 5 anos atrás você tinha uma nova votação para que aquele mesmo síndico ficasse, isso beirava 90%. Neste ano estima-se 65%. Diminuiu bastante. E o porquê? Porque as pessoas hoje têm consciência de que morar em condomínio é um privilégio, porque você pode morar perto de transporte público, ou uma rede de serviços que é importante para você, ou se servir no condomínio
de atividades que facilitam a sua vida, mas se não houver uma administração muito profissional, o seu patrimônio, no lugar de ser valorizado, vai ser depreciado. Estudos também indicam que o próprio Secov, que é o Sindicato da Habitação, informa que a diferença entre um condomínio bem administrado e um mal administrado pode provocar na valorização de um imóvel chega a 40%, ou seja, Entendi. É muito relevante. Olha, se eu quiser morar bem, eu sim, tenho que cuidar do meu bem, então eu tenho que ser parte ativa disso. Cristina, olha, nós mexemos com o brio da ouvinte que deu o nome aqui, uma das ouvintes. A ouvinte é a ouvinte Cláudia, que ela falou que está próximo de reeleger o síndico, por isso que ela queria verificar se há possibilidade de reeleição e também porque dentro ali do condomínio criou-se uma página para o condomínio onde divulga-se as assembleias. Só que acaba gerando conflitos, comentários, então por isso que ela perguntou a questão da divulgação nas redes sociais. Tá aí. Não, a divulgação... É importante que os condôminos falem entre si, é importante que exista um canal oficial. A página da rede social talvez não seja o local mais adequado, porque você tem que filtrar um pouquinho o que é efetivamente uma queixa fundamentada e o que realmente é um desconforto de um. Obviamente, eu não estou falando do problema da Cláudia, porque não conheço qual é a questão. Claro. Agora, o que eu gostaria de dizer a ela, Cláudia, se você está insegura ou descontente com o seu síndico, elenque quais são as suas queixas. Procure dentre os seus colegas, os seus condôminos, os seus vizinhos, quem realmente está também descontente. Nós conversamos com ela. Você vai remarcar com ela, porque é maravilhosa. As perguntas chegam e não param. Ela domina essas relações condominiais. Oh, que bom. Cristina Tosta Moschiaro, mas nós vamos tê-la novamente aqui conosco.